Torcedor, a imprensa do Ceará, veja como eles consideram o clássico Sport Ceará, torcedor. O treinador Léo Condé do Ceará fala sobre o jogo com o Sport, sobre esse clássico nordestino, torcedor. Torcedor, o presidente Evandro Carvalho da federação diz que o modelo de SAF que o Bahia fez não é bom para o Sport. E ele vai explicar por quê. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. A vistoria da APM, do Batalhão de Choque, da Polícia Militar, teve um item que o Sport não passou. Então, o alvará o Sport não tem um alvará de liberação da ilha, né? Mas, mesmo assim, o Sport solicitou, são 5 dias úteis para a CBF, com a Federação Pernambucana, para alterar o jogo da Arena para a ilha. Mas veja só, se o Sport não recebeu e o Sport está correndo, né, para esse ponto do item de monitoramento do campo, né, então ainda fica indeciso, improvável se o jogo vai ser na Arena Pernambuco, na ilha ou na Arena Pernambuco. Isso é o ponto, né? É só quando o Sport atender, e assim, achou que atendeu, mas ainda tem que vir a vistoria novamente, né? Uma parte da vistoria para ver esse item que ficou pendente. Pois é, mas aqui eu vou falar para vocês, torcedor, vou mostrar aqui o vídeo da pergunta da imprensa lá do Ceará. Hoje em dia eles consideram, veja o que o jornalista fala do clássico Sport Ceará e veja a resposta também, o vídeo de Léo Condé. Veja o que Léo Condé fala do clássico. Condé, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, do Sistema Verdes Mares. Como você já vem falando, né? Cada jogo é uma final e o próximo mais ainda, né? Você que já treinou Sampaio Corrêa e Vitória sabe como é um clássico nordestino. O Ceará enfrentando o Sport é praticamente quase que um clássico rei, fica abaixo apenas do Fortaleza hoje em dia, né? A rivalidade entre Ceará e Sport. E agora numa decisão de Série B, né? O Sport ainda vai enfrentar o Mirassol, mas pensando neste compromisso e também pensando na zaga do Ceará. David Ricardo tomou o terceiro amarelo, está suspenso do próximo jogo. E tem a situação do Ramon Menezes. Então, como é que chega o Ceará para enfrentar o Sport sem ter os seus 2 zagueiros titulares nas últimas partidas? É realmente um grande jogo, né? Como você mesmo falou, é um clássico, jogo grande, né? São 2 equipes assim da divisão que começa a competição, você sabe que são equipes que vão brigar por acesso, equipes de grande torcida. Mas a gente espera realmente se mobilizar e ir forte para lá. A gente sabe que vai ser difícil, assim como também quando eles vêm jogar aqui, eles também têm certeza que eles têm esse sentimento, mas vai ser um jogo difícil, mas não impossível da gente buscar um bom resultado. Mas a imprensa considera o Sport e Ceará Sport Ceará hoje em dia como um clássico tão quanto o clássico rei do Fortaleza e Ceará, Sport Ceará. Então, o Sport predominou a extensão lá do Nordeste, né? De Pernambuco para o Ceará. Então, para o Ceará, na ótica do Ceará, o primeiro clássico é Ceará e Fortaleza, o clássico do Ceará, e o segundo é Ceará Sport. Ou seja, aqui a gente está sem clássico praticamente estadual, né? Para você ver. Veja a pergunta. E também, torcedor, a gente estava precisando, a direção, o gestor de futebol, o Guilherme Falcão, o João Marcelo, o Rafael Campos, eles fizeram um elenco, né, propositivo, né, com a comissão de futebol toda, né, fizeram um elenco com jogadores que jogam vertical. Mas faltava o ajuste do sistema defensivo. E Pepa conseguiu, né? O Sport em 6 jogos só levou 2 gols com o Pepa. Então, o time que foi formado com a essência propositiva agora tem um ajuste defensivo, torcedor. Isso é um ponto importante. Agora, com a questão da SAF, o presidente da federação, Evandro Carvalho, vou botar ele falando, né, sobre esse tema. Então, ele faz um paralelo, né, e faz analogia, comparações, né, e paralelos com a SAF aqui do Nordeste, do Bahia City e do
Fortaleza. A gestão do Fortaleza é muito interessante. O trabalho do Marcelo Paes é um trabalho elogiável. Muito excelente como gestor. O do Bahia eu não considero. O Bahia, na verdade, vendeu-se, né? Se vendeu para uma SAF e deixou de ser um clube. Passou a ser uma empresa de gestores, de acionistas. Então, não tem nada o que aprender, porque é puramente uma empresa de negócio que tem que dar lucro. Pronto. O caso do Fortaleza, não. Fortaleza, como eu acho que o esporte não deve se transformar em SAF. O esporte deve buscar um modelo que obtenha financiamento, mas que mantenha a sua identidade e manter, porque o esporte tem condições de ser o ápice do Nordeste sem vender 90% do patrimônio, que é o que é a SAF. A SAF é nada mais, nada menos do que vender o clube que deixa de existir, deixa de ser filiado à federação, constitui nesse clube uma SAF, que é uma nova empresa chamada Sociedade Anônima de Futebol, com novo CNPJ. Essa sociedade se filia à federação do seu estado e ela passa a ser a entidade que é reconhecida pela CBF e pela FIFA. O clube deixa de existir. O que o presidente deixa eu entender é que a SAF do Fortaleza é melhor para o esporte do que a SAF do Bahia City. Por quê? Porque a SAF do Fortaleza são investidores, né? Lá de Fortaleza, do Ceará, de torcedores, investidores, empresários que investiram e compraram parte das ações do clube, mas sem mexer no DNA do clube, no quem gere o clube, na associação esportiva, né? Que são torcedores que são apaixonados, abnegados e que vão gerir o clube de forma parciais, de forma momentâneas, né? De gestões, né? Lá no Fortaleza, eu não sei se mudou muito, mas não vendeu mais de 50% do clube. Se vender mais de 60% ou 55%, o clube passa a ser do investidor, do acionista. O acionista, investidor, ele não é torcedor nem do Bahia, nem do Fortaleza, nem do esporte. Ele quer visar lucro, né? Então, lá no jurídico, quando ele faz, no Bahia City, que vendeu 90%, ele pode mudar. Escudo, camisa, enfim, coisas tradicionais do clube. Mas ele não vai mudar porque está dando lucro. Ele tem um público-alvo que é o torcedor do Bahia. Então fica difícil ele mudar, porque aquele torcedor não vai consumir aquele evento, né? aquele mercado, né? Aquele produto de mercado, né? Que é o espetáculo, que é o futebol. Então tem esses detalhes, né? Então espero que o esporte faça um grande investidor. A pressão está um pouco alta, está 24-14. Então é isso aí, torcedor do esporte. O clássico Ceará, realmente, esporte Ceará está ficando um clássico muito regional, muito tradicional no futebol nordestino e brasileiro. Valeu, torcedor do esporte! E estou aqui para dizer à diretoria do esporte e a toda a torcida do esporte que eu tenho pena dos outros, das torcidas dos outros times, porque eles não sabem o que é felicidade. Porque felicidade é eu torcer pelo esporte.